Bom, vamos entender agora, sobre, continuando as aulas de bactérias, as estruturas como os fatores de virulência, tá? Então, o que são os fatores de virulência, que essas bactérias ou vírus apresentam, Elas são estruturas ou substâncias, que as bactérias elas utilizam para driblar o sistema de defesa do hospedeiro e assim causar as infecções, tá? Então, quanto mais a bactéria ela tem essas capacidades, que amplificam lá a sua proliferação maléfica, que é a infecção no corpo humano, no hospedeiro, mas ela tem esses fatores de virulência, Então, é importante destacar que os fatores de virulência eles não aparecem em todas as bactérias, tá? Mas quando presentes, eles aparecem, eles ofertam esses micro-organismos com algumas vantagens, que no caso ali, por exemplo, é driblar o sistema imunológico do hospedeiro, tá? Então, aqui a gente tem na figura, a, a ilustração aí de uma bactéria, E a gente tem alguns fatores de virulência, que eu marquei em vermelho aí para vocês, como é o caso do plasmídio, que é uma forma de DNA da bactéria. Nem todas as bactérias têm, mas quando tem, ela exerce um papel essencial ali, como fator de virulência, dá uma vantagem maior a ela. O pilos, os pilos sexuais, a cápsula, algumas bactérias têm, outras bactérias não têm. Eu acho que eu até esqueci de falar isso em uma das aulas que eu falei, não me recordo se eu falei disso, da cápsula, tá? As fímbrias, tá? Que é um processo de fixação da bactéria, tá? E os flagelos, tá? Lembrando que os fatores de virulência, eles não estando presentes na bactéria, ele não vai impedir, por exemplo, a vida dela, Ele não vai, digamos que, sem esses fatores elas conseguem sobreviver, mas tendo esses fatores que estão marcados aí, dentre outros, elas vão apresentar vantagens, quando ele infectam um hospedeiro, tá? Então, a gente vai falar cada uma dessas bolinhas marcadas da bactéria. Tô meio cansado hoje, a gente tá assumindo as palavras, tá? Da bactéria. Alguns desses fatores aí, como plasmídio, a cápsula, a fímbria, flagelos, os pilos, tá? Então, primeiro a gente vai falar da cápsula, ou também o que eles chamam de glicocálice, tá? Esse glico do nome glicocálice, ele vem ali de glicose, açúcar, carboidrato, tá? Então já dá para saber um pouco ali da constituição desse glicocálice ou dessa cápsula, tá? Essa cápsula, ela é uma camada viscosa de carboidratos, como eu falei, por fora da parede celular, Algumas bactérias têm, outras não têm, tá? Essa figura que vocês veem preto e branco aí em cima, tá? Isso preto é a parte mais interna. Toda essa parte ali meia transparente, essa camadinha meio um sombreado que vocês veem em volta, aquilo dali é a cápsula ou glicocálice. Para a gente ter noção ali do real grossura, da real tamanho dessa cápsula ou glicocálice, tá? Essa foto de cima ela é tirada e obtida a partir do microscópio, tá? Ela tem também a função de proteger a célula de fagocitose dos macrófagos, Esse nome fago, ele significa comer, tá? Os macrófagos presentes nas nossas células, eles ficam ali pegando essas outras células, Essas outras substâncias ali que são nocivas ao corpo humano, essas coisas, e eles vão comendo os macrófagos, tá? E essa cápsula ou glicocálice, ele serve como uma espécie de, como ele é viscoso, o macrófago quando tenta pegar ele, ele consegue se desviar,
tá? Ele tem essa função escorregadia, tá? Então ele protege a célula da fagocitose dos macrófagos, tá? Ela também contribui para a fixação da bactéria em locais de infecção. Como ela é meio viscosa, ela também contribui para a fixação da bactéria, tá? Em locais ali de infecção. Então, a cápsula, né, ela também é um fator de virulência, tá? Bom, outro fator de virulência, no caso, é os flagelos, né? Os flagelos, tá? Eles servem para a locomoção das bactérias, tá? É aqueles cabelos que eles têm, tá? Os flagelos é aquela parte maior, assim, que eles têm, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa parte verde aqui, grande, tá? No fim aqui da bactéria é o flagelo, tá? Tem bactérias que têm, outras bactérias não têm, tá? Mas quando tem, ela traz uma vantagem para a bactéria, tá? Ela se locomove melhor, né? E dessas bactérias flageladas, né, elas são divididas a partir de como se apresentam esses flagelos na célula bacteriana, tá? Só um minuto aqui. Pronto. Nessa parte aqui, que é o monotríquio, vocês veem que ela só tem apenas um flagelo, tá? Em um de seus lados. É o que se chama de monotríquio. Esse mono, ele remete a um, tá? A gente tem também o lofotríquio, tá? O lofotríquio é quando ele tem esse tufo aqui, ó, de flagelos em apenas também um lado de sua estrutura, tá? Então a gente chama de lofotríquio. A gente tem o anfitríquio, tá? O anfitríquio, ele apresenta um flagelo em cada lado, tá? E a gente tem também os peritríquios, tá? Os peritríquios, eles é aqueles que apresentam o flagelo em toda a sua estrutura global, tá? Esse nome peri ali, ele vem de fora, tá? Como por exemplo o nome periferia, né? Que está em volta ali da cidade, né? Então esse nome vem de fora, né? Então os flagelos ali eles estão na parte externa, no globo ali da bactéria, tá? Em toda a sua superfície. Então o flagelo também é um fator de virulência, tá? As fímbrias e o pilus, tá? A gente tem aqui as fímbrias, tá? As fímbrias, gente, vocês cuidem para não confundir com pilos, tá? As fímbrias, elas são mais pequenas, enquanto os pilos, como vocês veem aqui na figura, os pilos sexuais, ele é maior que esse tracinho marronzinho pequeno, tá? Primeiro maior é o flagelo, o segundo maior é o pilos sexuais. E por último, tem as fímbrias, que são esses cabelinhos menores, tá? As fímbrias, elas servem para aderir à superfície e formar biofilmes, tá? Como é o caso da cárie, tá? A gente tá ali comendo, né? E vai criando ali a cárie no dente. E o que é a cárie? Esse biofilme, né? Que se fixa através das fímbrias, tá? Ali para dar aquela camada grossa ali, tá? Então é um biofilme e ele serve para aderir à superfície dessa bactéria, as fímbrias, tá? E aí a gente tem o que? O pilus, né? O pilus ou os pilos sexuais, como chamam, né? Ele serve para a motilidade, né? Ele também auxilia ele na movimentação da bactéria, né? E também ele tem a função de que? De transferir o DNA entre bactérias, né? Passar o seu DNA através dos plasmídios ali, tá? Para outras bactérias que não têm, por exemplo, um plasmídio, né, que a gente vai ver mais para frente ali a função do plasmídio. Então, essas dois componentes, eles também são os fatores de virulência nas bactérias, porque quando presentes, né, eles trazem ali algumas vantagens. Bom, a gente tem aqui os plasmídios, tá? Os plasmídios ali, ele tem, eu vou marcar aqui para vocês verem que não sei o que. Pronto, aqui, ó, tá? O plasmídio.
O plasmídio é essa bolinha que fica lá entre a célula. Lembrando que ele também é um DNA, tá? Mas ele não é um DNA lá do nucleóide, tá? Aquela parte cromossômica ali, tá? Os plasmídios, eles são DNA extras, né? Fora do nucleóide, que podem oferecer vantagens como resistência a antibióticos e substâncias tóxicas, tá? Então ele tem essa finalidade também, tá? Que ele serve ali como uma força maior contra antibióticos, contra substâncias tóxicas, tá? Quando elas chegam na bactéria, é o plasmídio que tem essa função ali, tá? Ela também não é essencial para a vida da bactéria, né? Então, algumas bactérias têm, outras não têm, mas se não tiver, não quer dizer que ela vá morrer ou que ela não consiga viver, tá? Uma bactéria, ela pode o quê? Duplicar o seu plasmídio e passar para outra que não possui, tá? Então veja que o plasmídio ele serve como uma resistência maior à bactéria. Quando ela passa esse plasmídio, né, através dos pilos sexuais, tá, para outra bactéria que não tinha plasmídio, então, aquela bactéria que recebeu esse DNA via plasmídio, ela acaba tendo a resistência porque recebeu aquele plasmídio, como vocês podem ver na figura aí, tá? Nessa figurinha verde, né? Que a bactéria ali, essa cobrinha meia vermelha ali, é os cromossomos, o DNA, né? O nucleóide da bactéria, e essa bolinha azul ali que vocês veem é um plasmídio, tá? Então, os pilos dessa bactéria, ela vai se ligar com os pilos de outra bactéria que não tem, por exemplo, o plasmídio, tá? Aqui nessa figura aqui. E o que é que vai acontecer? A bactéria que apresenta o plasmídio, ela vai transferir, tá? O plasmídio, uma parte de seu plasmídio ali, duplicar para essa bactéria. Então, no caso, a gente vê aqui, ó, duas bactérias, uma que já tinha um plasmídio, a outra que não tinha, e agora ficou mais resistente com a presença do plasmídio que recebeu dessa bactéria. Tá? Então, o plasmídio é um fator de virulência extremamente assim, benéfico para a bactéria, né? E muito maléfico para o hospedeiro. A gente tem os esporos. Algumas bactérias, né? Elas têm a capacidade ali de produzir, digamos que um ovinho, tá? Com seu material genético, tá? Quando é que a bactéria ela faz isso? Quando ela percebe que o meio que ela está, tá desfavorável a ela, tá? E os esporos, gente, ele é muito perigoso porque eles conseguem sobreviver por anos, tá? Digamos que desativados. E aí, quando esses esporos, né, ele percebe que o ambiente ele tá favorável, ele começa a produzir enzimas, tá? Que vai ali reativar essa essa bactéria novamente, tá? Então, é uma forma de que um filhinho que ela tem, que ela tem ali, a bactéria que leva sua alma de forma mais segura, tá? De forma mais resistente ao ambiente, tá? Tem esporos bacterianos, tá? Que a bactéria ela suporta menos temperatura, tá? Mas os esporos delas são altamente termorresistentes, então aguentam altas temperaturas, tá? Os tipos de bactérias que não produzem esporos são aqueles que são indicadores de má higiene. Por quê? Porque para a gente eliminar eles, basta ali uma solução de álcool 70, tá? Porque eles não têm a função de esporulação, tá? Essas outras bactérias que produzem esporos, tá? Elas já são ali mais perigosas, tá? São muito mais resistentes, tá? Então, o que é que acontece ali? Vocês veem aqui que ele vai se dividindo, né? A bactéria ela vai duplicando seu material genético, tá? E depois, ó, ela encapsula esse material genético, tá? Essa bactéria ela morre, tá? E ela fica viva apenas aqui dentro, tá? O material genético fica vivo ali, inativado, tá? Até chegar ali elas perceber que o ambiente está favorável a ela e ela voltar de novo à proliferação da sua espécie, tá? Então os esporos ali ele é muito perigoso na área de alimentação, tá? Ele é muito
um fator de virulência extremamente perigoso para a proliferação desse micro-organismo. E é isso.